Em novembro entrou, mais seco e mais miserável, afiando mais fina, talvez por ser o mês de finados, a imensa foice da morte. Oi! Eu me chamo Maria Eduarda e hoje eu vim resenhar o livro O 15, de Raquel de Queiroz. Nesse livro, Raquel de Queiroz vai tratar sobre o que foi a grande seca que aconteceu no Ceará em 1915, e por isso o nome O 15, dada a data que aconteceu a seca, né? Nesse livro a gente vai falar sobre quando a grande seca atingiu ali de milhares de trabalhadores rurais. Essa seca, ela transformou milhares de famílias de trabalhadores rurais em retirantes que tiveram que andar de a pé, né, desde vários interiores ali do Ceará para as capitais e as grandes cidades. Muitos desses retirantes aqui, eles se dividiam indo para o Amazonas, né, em busca do sonho de enriquecer trabalhando, extraindo a borracha, que na época era muito comum. Outros se debandaram para o Sudeste, principalmente São Paulo, né, com as fazendas de café, o grande crescimento lá, a expansão da cidade de São Paulo. Milhares deles ali foram responsáveis, né, pela grandiosidade que hoje é ali aquela cidade, embora não sejam muito bem reconhecidos por isso, né? E uma outra parte se demandou ali para a capital do Ceará, que é Fortaleza. Diante dessa situação, né, de milhares de retirantes, famílias de retirantes indo em direção à capital Fortaleza, o governo estadual do Ceará tomou duas providências que são bastante questionáveis. A primeira delas foi a construção de um campo de concentração, né, com a desculpa de que esse campo de concentração seria para auxiliar esses retirantes, né, dando alimentação, para que eles pudessem ficar ali durante a seca e depois eles retornariam para as suas cidades, né? O que não foi bem o que aconteceu. Milhares de trabalhadores e retirantes que viviam ali naquele campo de concentração faleceu devido à fome, porque o auxílio ali que o governo estadual dava, né, que a alimentação não era o suficiente para a quantidade de retirantes. Além disso, muitas doenças que ali, né, elas travam aquelas pessoas. Fora isso, existiam oficiais, guardas, né, que ficavam nas portas do campo de concentração, proibindo que essas pessoas saíssem desse campo de concentração. Foi uma forma que o governo estadual teve de impedir que esses retirantes acabassem lotando as cidades, né, aumentando marginalização, essas coisas, né? Então, assim, vamos jogar a sujeira para baixo do tapete. Eles resolveram colocar todo mundo ali dentro daquele campo de concentração. Eram dezenas de mortes diárias, né, causadas ali por doença, fome e sede. E aí acabava que os cadáveres eles eram empilhados nas portas do campo de concentração, esperando transporte que pudessem pegar esses cadáveres e levarem embora. A segunda providência que o governo estadual do Ceará tomou foi de fornecer passagens para que esses retirantes pudessem ir para outros lugares do Brasil, como o Amazonas e São Paulo, né, para que eles pudessem trabalhar ali com a borracha e com o café, em outros cantos. E foi uma forma assim, mais conveniente do governo estadual se livrar daquelas pessoas ali, né, que estavam aos montes morrendo ali de fome. A Raquel de Queiroz, a autora, ela era cearense e ela vivenciou esta época da grande seca no Ceará. Só que por ela vir de uma família rica, eles chegaram a se mudar, sair do Ceará, foram para outro estado e depois retornaram. Ela pôde ainda estudar, né? E aí resolveu virar autora, escrevendo histórias. E se baseou nessa grande seca que aconteceu no seu estado, escrevendo o 15. Com apenas 19 anos, ela desenvolveu essa obra-prima nacional aqui. E com 20 anos, ela publicou o livro, que veio a se tornar um dos grandes sucessos da literatura brasileira, né? Além disso, a Raquel de Queiroz ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia de Letras Brasileira. As características utilizadas aqui por Raquel de Queiroz nesse livro é a primeira, a linguagem extremamente simples,
Ela, inclusive, gosta de usar o jeito que os personagens e as pessoas, né, do local se comunicam. Então você consegue ver bem a característica das pessoas de se comunicar. Ela coloca isso no livro, colocando uma linguagem muito simples, muito do povo. Além disso, a segunda característica dela nesse livro foi ter utilizado do livro para denunciar opressões sociais, né? Denúncias sociais ali, onde ela denunciava as opressões, a miséria, a fome, né? A seca, a sede, o desamparo também governamental naquela época, a corrupção também. Então, isso é muito característica do próprio movimento literário que foi redigido o livro, que ele é do modernismo brasileiro, né, da segunda geração, muito caracterizado por fazer essas denúncias sociais. No livro aqui nós vamos conhecer 3 enredos distintos. Primeiro é o da Dona Inácia, né, uma senhora que ela já começa o livro ali orando para São José, se eu não me engano é o São José que ela ora, pedindo para que haja chuva, né, que eles estão passando por um período de estiagem rigoroso demais. E o São José, né, ele é conhecido, ele é o padroeiro aí do Ceará, conhecido pelo o santo aí para trazer chuva. E aí você vê uma característica muito das pessoas da época, do livro, o livro traz isso, é que as pessoas se agarravam muito à fé, né? Elas estavam sempre ali orando e pedindo para que houvesse chuva. A Dona Inácia, ela tem uma neta, que já é também um personagem importante, que é a Conceição. A Conceição, ela está passando as férias, ela é professora na capital de Fortaleza, e está passando férias na fazenda de Dona Inácia. Então, assim, ela tenta a todo custo convencer a avó a sair daquela fazenda e ir para a capital junto com ela. Já que está passando por aquele período de seca, os animais estão morrendo de sede. E acaba que a Dona Inácia é convencida pela neta a realmente fechar a fazenda dela, né? Vai perder todos os animais, porque eles não conseguem mais sobreviver sem alimento, sem água, e ir para a Fortaleza junto com a neta Conceição. Conceição também ela tem vamos dizer assim, uma queda, tem um interesse romântico ali com o nosso terceiro personagem, que faz parte de nosso segundo núcleo aqui, o segundo enredo da história, que é o Vicente. O Vicente, ele é um fazendeiro, filho de fazendeiro. Na verdade, ele toca essa fazenda dos pais dele, né? Então, assim, ele é um personagem muito importante porque você vê a persistência dele em não abrir mão do gado, da terra dele, né? Enquanto o resto da família vai-se embora, vai para a cidade, vai para a capital, Vicente fica ali ainda cuidando do gado dele. E aí tem uma parte muito interessante no livro, que é quando o Vicente ele está num bar bebendo com os amigos e perguntam para ele se ele vai desistir do gado dele, né? E ele fala que ele não vai, que ele vai persistir ali ainda cuidando do gado dele e vai vendo o que vai dar, né? E eles falam uma frase bem interessante, que eles falam assim: ou quebra ou bota relógio. Essa expressão era muito conhecida na época, porque queria dizer assim, ou quebra ou bota relógio, né? Ou vai para falência ou tudo dá certo. O bota relógio porque o relógio de bolso da época, mesmo no interior e na capital, era um objeto para quem tinha status elevado, assim, né? Então, a pessoa tinha um relógio de bolso ali, era uma pessoa realmente de status social muito elevado. Por isso que a frase diz isso: ou quebra ou bota relógio, né? Ou você fale, ou o Vicente ia falir ali, tentando ainda cuidar do gado, ou ele ia botar relógio, né? Ele ia dar certo e a chuva finalmente vai cair, vai dar tudo certo, ele vai conseguir se dar bem no meio desse caos. O terceiro núcleo aqui desse livro se faz pelo Chico Bento. Chico Bento e seus familiares, né, as famílias. Chico Bento é um trabalhador rural que trabalha ali para uma fazenda, e quando a patroa dele chega a seca, a patroa dele resolve que não tem condição de cuidar desses bichos, que a seca tá extremamente forte e que os animais estão morrendo, ela resolve mandar o Chico Bento abrir as portas da fazenda e colocar os animais para fora, porque eles vão morrer aí pelo mundo, e ela dispensa os trabalhos do Chico Bento, porque não tem como pagar e não tem para quê, né? Já que a seca está levando tudo.
E aí Chico Bento se vê desempregado, sem meios de sustentar sua família, que é uma grande família. Ele é casado, tem, acho que são uns 4 filhos. São 4 ou são 5 filhos. Ele tem ainda a irmã da esposa dele. Todo mundo vive junto e depende do trabalho dele, né? Então eles não conseguem pegar um trem, eles não conseguem pegar o trem para poder ir para a capital, e então eles viram retirantes e fazem isso de modo a andar, né, a pé. Eles vão de a pé do interior deles até a Fortaleza, a capital. E aí o Chico Bento representa aqui a parte mais triste do livro, que é quando você realmente vê qual foi a tragédia que acometeu essas pessoas aqui durante essa seca. Ele vai passar por todo tipo de dificuldade, né? A seca, a fome, a doença. Várias pessoas aqui vão acabar se ficando pelo meio do caminho, né? É uma tristeza. Você vê até o próprio sofrimento dele com os animais, porque ele vê os animais sofrendo, passando fome, e ele sabe que ele também está ali, né? Estão todos ali tentando sobreviver de alguma forma, e a gente vai acompanhar aí essa andância dele no meio dessa seca, dessas terras secas, áridas, sem alimentos, sem água, tentando sobreviver e fazer com que sobrevivam seus filhos, sua esposa, sua família que depende dele, né? Essa edição aqui da Editora Ática é uma HQ, é maravilhosa, é perfeita, linda, minha gente. E para quem tem dificuldade em ler livro, acha porque é muito longo, essa é a melhor alternativa. Olha só, é tudo em quadrinho, né? É uma HQ toda de quadrinho, muito fácil a leitura. As imagens são maravilhosas. Nosso ilustrador aqui, ele realmente arrebentou nessas ilustrações. É muito linda, você consegue visualizar, inclusive, essa dificuldade que eles passavam com essa seca, né? E ainda para fechar, no final do livro, a gente tem aqui um bônus especial aqui no final, que está trazendo muitas informações extras para ajudar a gente a entender melhor o momento, né? Aí a gente traz aqui, ele traz informações sobre a Raquel, sobre o ilustrador, e vai falar um pouco mais sobre o livro, né? No tempo, assim, vai poder... E aí ele fala sobre realmente a fé cristã, que era muito comum nessa época entre as pessoas. Ele vai falar um pouco sobre os retirantes. E aí ele fala, inclusive, dos resquícios da escravidão, porque isso é realmente bem presente no livro. Você percebe bem os resquícios da escravidão, que apesar de não existir mais escravidão aqui, tem ainda, os negros são muito presentes, né, serviçais, sofrem muito preconceitos, e os retirantes também sofrem muito preconceitos. Uma das personagens mais importantes que eu achei desse livro, e foi fantástico que a Raquel tenha colocado aqui, que eu acho que inclusive representa muito a própria Raquel, que é a nossa personagem, a Conceição, a neta da Dona Inácia, né, porque ela é professora. Ela, além de ser professora, ela é solteira e ela não tem pretensão de casar, uma coisa que era muito comum na época, né? As mulheres, elas eram criadas sempre pensando nisso, em casar, ter filhos e ser donas de lares, né? E a própria Conceição não pensa nisso. A Conceição, ela só quer estudar, ela estuda, ela vira professora, ela mora sozinha, independente, e ela cuida da avó dela também, e ela não pensa em casar. Ela, assim, só quer casar se um dia ela encontrar realmente um amor em alguém, né? E aí você vê um romance que existe entre essa Conceição e o Vicente, e aí fica meio que esse romance se vai rolar ou não vai. Mas, assim, a Conceição é uma personagem importantíssima aqui na história. E mesmo ela sendo uma personagem, assim, que é estudada, é professora, né? Você vê também muito preconceito da parte da Conceição, quando ela fala do negro, quando ela fala do imigrante. A gente vê isso vindo da Conceição, da avó dela também. Esse livro eu achei fantástico, deu 5 estrelas nesse. Ele é muito triste também. Ele mostra, assim, uma face que a história desconhece, né? Dessas pessoas, do que aconteceu no nosso próprio país, ali nessa grande seca no Nordeste, que a gente desconhece demais isso aqui. Se você já leu o 15, você... deixe no comentário o que você achou sobre, tá? O 15 também é importante dizer que o 15 ele virou filme, né? Temos o filme, inclusive, disponível aqui no próprio YouTube. Eu vou deixar o link do filme aqui embaixo para quem quiser assistir. E se você curtiu, dê sua curtida, deixa um comentário, compartilhe o vídeo, se inscreve e ativa o sininho para a próxima resenha. Eu vou ficando por aqui. Tchau!